Um acontecimento tem chamado a atenção de todos e parado a internet. Frei Gilson conseguiu reunir mais de 1 milhão de pessoas em sua live diária, do Rosário das 4 da manhã. E como era de se esperar, isso gerou polêmica. Mas por que tanto incômodo? Será que a fé e a devoção são agora motivos de críticas? Diante de alguns ataques infundados daqueles que mais parecem ter um recalque por não conseguir fazer o que o Frei tem feito, muitos vieram em apoio a ele. Veja o que o deputado Nicolas Ferreira disse sobre esse fenômeno. Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques, né? Para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária. E é inacreditável como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário. Acordar cedo para lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é pradéreco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã. Principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou. A maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital, enfim. Ou seja, a civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de merda, roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado Bolsonaro, dele ter ou não, enfim, ter falado no documentário para fazer o Brasil Paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estarem incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Agora, você como cristão não pode ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. Deve ser porque essa pessoa não está seguindo a Cristo. Então fica aqui, né, minha solidariedade, o meu apoio ao Frei Gilson, né, aos católicos. Nós sabemos que, obviamente, né, temos nossas, como eu disse, né, divergências teológicas, mas isso, obviamente, não nos divide no sentido de amor a Cristo em nada, pelo contrário, isso só mostra de que cada vez mais é necessário a gente, sabe, ir nos purificando e, penetrando mais denso ainda no que é o cristianismo para poder lutar contra um inimigo comum que nós temos, que de fato é o diabo. Aquele que muitas das vezes é pintado como tridente, mas pelo contrário, ele se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E quantas dessas pessoas não estão sendo enganadas ou por um falso evangelho ou até mesmo por conta do mundo. Então fica aí mais um alerta aos cristãos de não se surpreender a esses ataques do mundo, mas também não ficar calado. Digo mais, quanta gente que ficou aí, né, recentemente agora, até 4 horas da manhã, em bloquinho de carnaval, bebedeira, gente que vai pra festa, fica drogada, enfim, baile funk, e ninguém nunca reclama deles. E cadê sua caridade, né? Agora, as pessoas que estão 4 horas da manhã rezando, elas obrigatoriamente precisam fazer caridade, limpar uma rua, caso contrário elas são descartáveis. Ora, se essas pessoas que vão em festas, elas não fazem caridade, talvez elas possam fazer. Então, se isso não impede ela de fazer caridade no outro dia, por que uma pessoa que está rezando às 4 impede? Não tem cabimento. É simplesmente porque essas pessoas, elas odeiam qualquer coisa que aproxima as outras pessoas de Deus. Qualquer coisa. É simples assim. Frei Gilson tem sido um grande instrumento de evangelização. Em um tempo onde tantas distrações afastam as pessoas de Deus,
Ele surge como uma luz, chamando os fiéis a uma vida de oração profunda. Seu carisma, suas palavras inspiradoras e sua dedicação atraem milhares de pessoas, não por acaso, mas porque existe uma sede espiritual que muitos tentam ignorar. E é exatamente isso que incomoda algumas pessoas. Ver a fé cristã mobilizando multidões, especialmente em um horário tão desafiador, causa espanto. Mas será que isso deveria ser motivo de críticas, ou pelo contrário, um sinal de que há algo muito especial acontecendo? A Bíblia nos ensina que quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, Ele está presente. Agora imagine mais de 1 milhão de pessoas unidas na mesma intenção, clamando a Deus com o coração sincero. Isso não é apenas um evento virtual, é um verdadeiro avivamento. Muitos testemunhos surgem dessas orações. Pessoas que recuperam a esperança, que encontram forças para vencer desafios, que experimentam milagres em suas vidas. E é isso que torna o Rosário das 4 horas da manhã tão poderoso. A conexão direta com Deus e o impacto transformador na vida dos fiéis. E pasmem, um frei, um violão, 1/3 às 4 da manhã, mais de 1 milhão de acessos simultâneos. Vemos um ataque à fé e à hipocrisia das críticas. E proclamar tua vitória em mim. Curiosamente, quando eventos de entretenimento, lives de celebridades ou até mesmo programas sem qualquer propósito educativo atingem alguns números de audiência, que em muitas vezes nem se aproximam ao do Frei Gilson, ninguém questiona. Mas quando uma multidão decide dedicar um momento do seu dia para rezar, de repente surgem críticas e ataques. Essa resistência à fé não é novidade. A história da humanidade está cheia de momentos em que aqueles que se aproximam de Deus enfrentam oposição. No entanto, isso nunca impediu o crescimento do cristianismo e da devoção verdadeira. A verdade sempre prevalece. Frei Gilson está apenas cumprindo sua missão: levar almas para Deus. E o fato de tantas pessoas acordarem de madrugada para rezar com ele é um sinal de que há um movimento muito maior acontecendo. Enquanto muitos criticam, milhões seguem firmes na fé, encontrando conforto e esperança na oração. Que essa polêmica sirva para abrir os olhos de mais pessoas, mostrando que a busca por Deus não pode ser abafada. E para aqueles que ainda duvidam, fica o convite: participe de uma dessas orações e experimente por si mesmo o poder da fé. Ergue teus braços e declara: tu és o centro, tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.